E aí, gente, tudo certo? O vídeo de hoje é para mostrar as leituras feitas no mês de junho. E junho foi o mês do ano de 2025 que eu menos li até o momento. Foram 31 leituras, ainda assim foi mais de uma leitura por dia, mas até agora no ano, o meu mês que eu menos tinha lido foi janeiro, que tinha sido 34 leituras, né? Mas mesmo assim eu li bastante coisa bacana. Vou mostrar tudo aqui pra vocês e eu li bastante Bonelli, o que me deixa muito feliz. Mas antes de eu mostrar aqui os quadrinhos que eu li no mês de junho, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar, de comentar, de hypar também. E caso você tenha interesse, vire também um membro do canal Estante Narrada. A gente já tem 22 membros, a quem eu agradeço muito a todos eles. Então, caso você queira também se tornar um membro, você tem acesso a todos os benefícios com R$5 por mês e você pode conferir esses benefícios clicando aí no botãozinho de Seja Membro ou no link que tem na descrição do vídeo. Mas agora vamos lá mostrar os quadrinhos que eu li no mês de junho, como sempre tudo dividido por editora e vou falando um pouco sobre cada um deles. Vou começar com a editora 85. Da 85 eu li 3 quadrinhos. O primeiro deles não é Bonelli, mas é Grande Diabolik volume 1, né? Apesar de ser um quadrinho italiano, ele não é da editora Bonelli, ele sai pela editora Astorina na Itália, que foi uma editora criada, inclusive, para publicar justamente o Diabolik, né? E eu fiz um tempo atrás um vídeo sobre uma outra edição do Diabolik que a editora 85 lançou também. Eu elogiei muito essa edição lá. Mas essa aqui em específico, esse Grande Diabolik, me decepcionou um pouco. Ao contrário do outro volume, que tem 500 páginas e 4 histórias no quadrinho, esse Grande Diabolik aqui só tem uma história, que é Um Tesouro Vermelho Sangue. Ele é escrito pelo Stefano Ferrario e pela Patrícia Martinelli, com desenhos do Sérgio Zaniboni. E como vocês podem ver também, né, o Grande Diabolik tem esse nome porque ele sai em formato italiano, não naquele formato de bolso, igual são os Diaboliks tradicionais, né? O desenho eu achei bem competente, né? Ele tem um desenho que imita um desenho um pouco mais clássico de quadrinho, eu gosto bastante disso, até no jeito que ele é feito, com retícula e coisas assim, os artifícios que realmente emula esses quadrinhos clássicos, que eu gosto bastante dessa estética do Diabolik, mas a história em si não me pegou tanto. Essa história aqui vai falar sobre uma escavação que está acontecendo para achar um templo antiguíssimo, e eventualmente eles encontram esse templo, e o que eles encontram lá dentro vai para uma exposição e o Diabolik tenta roubar as coisas dessa exposição. Assim, não é uma história ruim propriamente dita, mas comparado com as outras que eu li, essa aqui fica atrás, assim. Ela usa muito recurso de coincidência, o que tem também nas outras histórias, só que nas outras histórias parece que é uma coisa melhor usada, digamos assim. Mas tá aí, Grande Diabolik me decepcionou um pouquinho, infelizmente, mas não tirou o brilho do personagem para mim. Eu ainda quero ler tudo que a editora 85 lançou do personagem. O outro aqui é Nick Ryder, edição especial, volume 1, com a história Que Fim Levou Mary Rose, né? A editora 85 publica os quadrinhos do Nick Ryder numa edição tipo a do Dhampir, que são um encadenado mais volumoso, com 4 histórias por edição, mas ela também lançou a primeira edição especial do personagem, que não entra na contagem da série mensal, né? Alguns personagens da Bonelli têm essas edições especiais, como por exemplo o Dylan Dog tem, a Julia tem, não tenho certeza agora se o Tex tem também, mas enfim, vários personagens têm essas edições especiais, que normalmente são edições anuais. Essa história é escrita pelo Claudio Nisi, que é o criador do Nick Ryder, e tem desenhos do Federico Antinori. E eu gostei muito, muito mesmo dessa história. O roteiro do vídeo que eu vou fazer sobre esse quadrinho, inclusive, já está escrito, devo gravar ele muito em breve, mas me surpreendeu muito. Foi meu primeiro contato com o Nick Ryder
E, assim, sinceramente, eu não esperava gostar tanto assim. Eu achei muito, muito bacana mesmo. Essa história, como a capa já dá a entender aqui, ela vai envolver uma seita, né? Basicamente, o que acontece ali logo no começo da história é que o Nick Ryder e a polícia encontram um corpo no rio. Esse corpo já estava desaparecido há meses e eles começam a ligar os pontos ali. Eles descobrem que essa pessoa que desapareceu estava tendo um caso com uma menina chamada Mary Rose, né, que é a do título do quadrinho, e a partir daí começam a tentar encontrar a Mary Rose, e a partir daí toda essa história vai girar envolvendo essa seita. É muito bacana, apesar de ser uma história de policial, de detetive, tem muitas referências a terror, né, principalmente ao filme Bebê de Rosemary, tanto que tem até essa brincadeira com o nome, né, porque é Rosemary, aqui é Mary Rose, e tem essa seita também. Quem assistiu o filme já dá pra entender mais ou menos do que eu tô falando, mas quadrinho muito bacana, me surpreendeu bastante, e eu acho uma boa porta de entrada para você que também nunca leu nada do Nick Ryder. Inclusive eu tenho as 3 edições que a 85 já lançou, e agora eu tô muito ansioso para ler. Eu devo ler a primeira edição do Nick Ryder agora no mês de julho. E o último quadrinho aqui da editora 85 é o 3º volume de Dhampir, que inclusive foi o primeiro quadrinho que eu li nesse mês de junho. Mas Dhampir é muito, muito bacana. Saiu um vídeo recentemente sobre o volume 2, vou fazer também sobre o volume 3, eu quero fazer sobre todos os volumes. E cada edição do Dhampir compila 4 histórias. Esse volume 3 tem as histórias Lâmia, Casa de Sangue, Nêmesis e Alma Perdida, e tem roteiros do Maurício Colombo e do Mauro Bozelli, que são os criadores do personagem, e desenhos do Mário Rossi, né, que é o Majo, do Alessandro Badi, do Juliano Piccinino e do Luca Rossi. Os desenhos são muito bonitos, eu sempre gosto muito do estilo de arte que tem nas histórias do Dhampir. Né, o Dhampir é a história de vampiros da editora Bonelli e tem uma pegada mais terror, assim, e os desenhos ajudam muito nessa criação do clima mais de terror, mais de suspense que as histórias pedem. É muito bacana. O desenho dessa 3ª história, para mim, é o melhor desse 3º encadenado, e eu tô gostando muito, muito da leitura. Devo ler também o volume 4 agora no mês de julho, né? Eu tenho aqui em casa até o volume 6 e a 85 já lançou até o volume 11, então ainda tem bastante Dhampir para ler, que me deixa muito feliz. Mas como eu disse, Dhampir é a história de vampiros da editora Bonelli, que tem o personagem principal aqui, é o Highlandraka, que ele é um Dhampir, né? Dhampir seria um mestiço de ser humano com um vampiro, né? O pai dele seria um vampiro, teve ele com uma humana, o que faz dele um Dhampir. E o Dhampir é a única pessoa que consegue matar vampiros, porque o sangue dele é venenoso para os vampiros. Então ele sai nessa caçada aí junto com a Tesla e com o Kujak, caçando vampiros, tentando descobrir mais sobre o pai dele. É muito, muito bacana. Eu recomendo muito a leitura do Dhampir. Agora, saindo da editora 85 e indo para a editora Lorentz, meu primeiro quadrinho da editora Lorentz, que é Dylan Dog Especial Volume 1. Né? Como eu disse, da edição do Nick Ryder, que também é uma edição especial, essa aqui da Lorentz também traz edições especiais do Dylan Dog. Aqui tem as 2 primeiras que saíram em 1987 e 1988, que são O Clube do Terror e Os Horrores de Outro Quando. Elas têm roteiro do Tiziano Sclavi, que é o criador do personagem, e desenhos do Corrado Roy e do... esqueci o nome do outro cara agora. Do Attilio Micheluzzi, né, que é um cara que normalmente não desenha Bonelli, mas desenho do Corrado Roy inacreditável. Eu já disse isso aqui várias vezes, é o meu desenhista favorito da editora Bonelli. E o vídeo sobre esse quadrinho aqui já tá gravado, inclusive, vai ser o próximo vídeo aqui do canal. Deixa eu mostrar também o desenho do Attilio Micheluzzi, que é bem diferente do padrão que a gente está acostumado com a editora Bonelli, mas eu também achei um desenho muito bonito. E diferentemente das histórias principais do Dylan Dog, que tem ali cerca de 100 páginas,
As edições especiais têm 130, né? Então tem mais espaço para o escritor desenvolver a história. Eu pessoalmente gostei muito mais da segunda história do que da primeira. Eu falo mais sobre isso no vídeo específico que eu gravei desse quadrinho, né? Que vai ser o próximo vídeo aqui do canal. Mas ainda assim, gostei muito. A edição tá lindíssima, capa dura, um tijolaço assim. Ele parece muito mais grosso do que ele de fato é, porque a gramatura da página é muito alta. E tem muitas páginas de extra. Tem mais de 100 páginas de extra. Inclusive eu não li tudo, né? Porque tem uma espécie de glossário que vai de A a Z falando coisas sobre o terror, né? Então tem canibalismo, bestiário, criaturas de laboratório, a mosca, fantasma da ópera, Halloween, tem várias coisas e bem bacana. Gostei muito dessa edição da Laurentiis. Inclusive já chegou aqui o Dylan Dog gigante que eles lançaram também e deve ser lido muito em breve e com certeza também vai ter um vídeo sobre ele aqui no canal, mas recomendo muito essa edição do Dylan Dog da Laurentiis. E continuando com o Dylan Dog, mas agora passando para a editora Mitos, eu li mais 2 ediçõezinhas do Dylan Dog. Eu li da série clássica, esse aqui é o número 19, que é o Sombras, que tem roteiro do Tiziano Sclavi e desenho do Ugolino Kossu. E o desenho desse Ugolino Kossu é muito bonito. É um cara que pessoalmente eu nunca tinha ouvido falar, mas assim, é impressionante o desenho desse cara. Os rostos que ele faz são muito bonitos. E essa história também é muito boa, uma das melhores que eu li do personagem até agora. E vai tratar sobre assassinato de crianças, basicamente. É uma história bem pesada, uma das mais pesadas que eu já li do personagem, mas, assim, é muito bom. Você termina parecendo um soco no estômago, assim, de tão pesado que é. Mas vai ganhar um vídeo também em breve aqui no canal, junto com esse outro Dylan Dog aqui, que é o Dylan Dog Nova Série, número 18. Essa edição aqui tem... Cadê os criadores? Tem roteiro do Alessandro Bilota e desenho do Fabrício Di Tommaso. E, assim, pessoalmente eu não estava procurando essa edição nem nada assim, mas o Roger, que é um amigo meu e também é membro do canal, um dia eu fui lá na loja da Mitos e ele falou: compra a edição 18 da nova série que você vai gostar. Aliás, essa história aqui chama A Máquina Humana. Eu nunca tinha lido nada dessa nova série, né, que traz histórias mais recentes do personagem. Essa edição aqui tem o Dylan Dog 356, que saiu em 2016 na Itália. E ele tem uma pegada bem diferente dos Dylan Dogs antigos, assim, dá pra ver que a linha editorial mudou um pouco, mas continua muito bacana ainda. E essa história vai falar meio que sobre um ambiente corporativo, né? A capa já meio que dá a entender isso. O Dylan Dog começa a trabalhar numa empresa, só que ele começa a perceber que tem alguma coisa errada acontecendo ali. É muito bacana, eu gostei muito dessa história, apesar de ter uma pegada muito diferente das outras histórias do personagem, mas gostei muito e o desenho é lindíssimo. É um desenho mais rabiscado, assim, que eu gosto bastante. Me lembra muito o desenhista que criou o Kenpai, eu esqueci o nome dele agora, o Ivo Milazzo, né? Lógico, não tem a maestria do Ivo Milazzo, mas qualquer desenhista que tem um traço mais rabiscado na editora Bornelli, automaticamente me lembra o Ivo Milazzo. E o desenho desse aqui também é muito bom e uma história muito boa também, né? Como sempre na Bonelli, você não precisa ter lido tudo de alguma série para entender a história, né? Então aqui, número 18 do Dylan Dog, você consegue entender direitinho e uma história muito boa. E continuando aqui na editora Mitos, eu fiz uma pequena maratona de Júlia, né? Eu tenho várias edições de Júlia aqui em casa. Eu queria ler tudo que eu tenho de Júlia aqui em casa, mas eu não consegui fazer isso. Ainda me faltou 6 edições para ler e recentemente chegou mais 5, né? As mais recentes da editora Mitos. Mas ainda assim, eu li 7 edições de Júlia
e é um dos meus Bonelli preferidos, assim, junto com o Mágico Vento, é o Bonelli que eu mais gosto. Por enquanto eu não consigo escolher qual eu gosto mais, Júlia ou Mágico Vento, mas se eu tivesse que falar de bate-pronto, assim, eu diria que é a Júlia, porque eu li mais histórias dela, né? Eu só li o Mágico Vento, o volume 1 da editora 85, que tem 5 histórias. Da Júlia eu devo ter lido umas 14, 13 histórias mais ou menos. Então, por quantidade eu gosto mais da Júlia, mas Júlia e Mágico Vento são os meus preferidos. Mas eu li aqui o volume 5, que é a história Os Reféns, que tem roteiro do Giancarlo Berardi e do Maurício Monteiro, com desenhos da Laura Zucchelli, e é uma história excelente, assim, como o próprio nome já diz, né, de reféns. Um grupo de criminosos sequestra uma família, e o patriarca dessa família é dono de uma joalheria, e eles querem todo o dinheiro, e vai começar a ter envolvimento da Júlia depois de um tempo, assim, meio que fazendo aquele esquema de acalmar os assaltantes para devolver alguns reféns e tudo mais. Eu esqueci o nome disso exatamente, acho que é negociador, né? Mas ela faz esse papel e é muito bacana, é uma história extremamente tensa, mas muito, muito boa. Li também o volume 6, que é a minha preferida de longe até agora da personagem. Vai ter um vídeo específico sobre essa edição 6 aqui, que é a Jerry Desapareceu. Ela tem roteiro do Giancarlo Berardi e desenho do Marco Soldi. O desenho não é nada demais assim, é mais um padrãozinho para as histórias da Júlia, mas o roteiro é inacreditável e é a história mais pesada que eu li da Júlia até o momento, né, que vai falar sobre o desaparecimento de uma criança, né, do Jerry, que dá o nome à história. E também uma história extremamente tensa, o tempo todo você fica querendo saber onde que tá essa criança, se ele tá bem, se ele não tá, se mataram ele. É muito, muito bom, muito angustiante também enquanto lê, mas por enquanto é a minha história favorita de Júlia. E é a favorita de muita gente, pelo que eu sei, todo mundo sempre recomenda esse volume 6. Eu li também o volume 7, que é a história A Longa Noite de Sheila, tem roteiro do Giancarlo Berardi e do Giuseppe Denardo e desenho do Luigi Siniscalchi. Não conhecia esse desenhista antes, e também é um desenho um pouco mais padrão, né? Não é nada que se destaca muito, mas a média dos desenhos da Bonelli é sempre muito boa, então eu sempre acabo gostando, né? Já falei isso várias vezes aqui, mas é muito difícil encontrar um desenho ruim na editora Bonelli. E essa história também é muito boa. Ela vai falar sobre essa Sheila que foi morta logo no começo da história, e a Júlia e a equipe de polícia ali de Garden City investigam o assassinato dessa garota. Mas é muito bom também, cheio de reviravoltas, muito, muito bacana. Todas as histórias da Júlia que eu li até o momento são muito boas. Agora eu li o volume 8, que é a história Se as Montanhas Morrem. Tem roteiro do Giancarlo Berardi e desenhos do Jorge Trevisan, com colaboração da Laura Zucchelli. E o desenho aqui é impressionante, tem um traço mais rabiscado que eu amo, assim, ficou muito bom nessa história da Júlia aqui. E é a história mais diferente da Júlia que eu li até o momento, porque ela e o companheiro dela vão para uma reserva indígena investigar um caso, e assim, toda a história é muito diferente do padrão da Júlia, né, que é aquela coisa mais de policial, padrão de investigar um caso específico. Aqui é bem diferente isso, mas é muito boa também. Mas, apesar de ser muito boa, por enquanto é a história mais fraca que eu li da Júlia. Não é ruim, muito longe disso, inclusive, mas comparado com as outras histórias, né, que é o mais padrão da Júlia, eu prefiro o mais padrão, mas uma história muito bacana. Depois eu li essa aqui, que é uma história só em 2 partes, né, que é o volume 9 e o volume 10. O volume 9 chama Ecos do Passado e tem roteiro do Giancarlo Berardi e do Maurício Monteiro, com desenhos do Giancarlo Caracuso,
Desenho bonito também, como sempre, né? E eu acho muito bonita essas capas, inclusive. Eu sempre quis saber o que era esse mamute aqui na capa. E lógico que eu não vou entregar. E o volume 10, que continua essa história, é o Ex-Combatente. E tem roteiro do Giancarlo Berardi e do Maurizio Manteiro, com desenhos do Valério Piccioni, Maurizio Manteiro e Ennio Leguizamon. São vários desenhistas. O desenho dessa edição também é muito bonito. Tem um certo destaque entre os desenhos da Júlia, pelo que eu li até agora. Bem bacana mesmo. Mas essa história, que é contada em 2 partes, basicamente tem um museu na cidade de Garden City, que é uma propriedade de uma família muito rica da cidade. E eles estão reformando ali o local e eles acham um corpo que foi enterrado junto com a fundação do lugar, e a polícia entra para descobrir de quem era esse corpo e tudo mais, e a história vai tomar então esses 2 volumes. É uma história que eu achei um tanto cansativa, mas ainda assim muito, muito bacana. Acho essa capa aqui da edição 10 lindíssima. E o último volume de Júlia que eu li é o volume 14, que tem a história O Caçador. Tem roteiro do Giancarlo Berardi e do Gino D'Antonio e desenho da Laura Zucchelli. Desenho da Laura Zucchelli sempre maravilhoso. Eu acho que ela é a artista que desenha a Júlia mais bonita. Assim, ela realmente sabe o que tá fazendo. E essa história é muito bacana também, ela é bem tensa. E como o próprio nome já diz, vai envolver um caçador, só que é um caçador diferente, né? Porque ele não caça animais nem nada assim. O que ele faz é sequestrar mulheres, sequestrar prostitutas, soltar elas no meio da mata, peladas, e aí sim ele vai caçar essas mulheres. É uma história bem pesada, mas muito boa também. E essa foi a minha mini maratona de Júlia, né? Essas 7 edições. Agora, para fechar a editora Mitos, eu li esse volume aqui de Text Graphic Novel. Esse é o Text Graphic Novel número 16, Hienas Humanas. Foi o primeiro volume dessa Text Graphic Novel que eu li. A editora Mitos mandou para cá, quem eu agradeço muito. E tem o roteiro do Pasquale Ruiu, que é o mesmo cara do Cassidy, e desenho do Máximo Rotundo, que eu gostei bastante. E essas Text Graphic Novel, elas são coloridas, e aqui sim tem um colorido muito bonito. Eu sempre critico histórias da Bonelli que são coloridas, mas normalmente elas são colorizadas, né? Normalmente elas são originalmente publicadas em preto e branco e depois coloridas, mas aqui já é uma coisa originalmente colorida e é lindíssimo, assim. Quando é assim colorido no original, fica realmente maravilhoso. Olha só. E a Text Graphic Novel, né? São histórias fechadinhas, você pode ler qualquer volume. Esse aqui é o 16 e foi o primeiro que eu li. E são histórias de 50 páginas, são histórias bem curtinhas, mas se todas tiverem a qualidade que essa aqui teve, assim, eu já vou querer ler todas, porque eu gostei muito dessa história. É uma história simples, assim, o Tex vai estar caçando um cara procurado, não, fora da lei, e ele precisa levar esse cara de volta para a delegacia lá principal. Só que esse cara tem um valor muito grande na cabeça dele, né, para quem entregar ele. Então um grupo de criminosos ali tenta matar o Tex para capturar esse criminoso e eles embolsarem a grana da recompensa. Uma história bem bacana, eu gostei bastante e vai ter um vídeo sobre ela também. Agora, saindo dos quadrinhos italianos, indo para a editora QS Comics, mas continuando no faroeste, eu li Bounce, Primeiras Histórias, escrito pelo Jodorowsky e desenhado pelo François Buck, que é um gênio do desenho. Esse quadrinho aqui, aliás, foi escolhido por um membro para eu ler. Não lembro quem foi agora, acho que foi o Guccenzo, mas enfim, um membro escolheu, eu demorei um pouco para ler, mas enfim, tá lido. E eu gostei muito, só que eu acho que eu não gostei tanto quanto as pessoas costumam gostar. Mas assim, eu gostei realmente bastante, porque no meu post do Instagram, esse aqui foi um dos destaques do mês, de um dos melhores quadrinhos que eu li no mês. Mas eu sempre vejo todo mundo falando que é o melhor quadrinho do catálogo da QS Comics e não sei o que, mas eu pessoalmente não acho isso. O meu quadrinho preferido da QS Comics até o momento é o Último Homem, né, que também é um faroeste.
Mas o Bouncer já tinha sido publicado pela editora Comic Zone, só que são histórias mais recentes do Bouncer, num outro período editorial. E aqui, o que a Cass Comics publicou são as 7 primeiras histórias do Bouncer, né, que é um cowboy, que ele é o segurança de um bar ali no Velho Oeste, e de um jeito ou de outro ele sempre acaba se envolvendo em alguma confusão e tem que resolver, né? Mas é um quadrinho excelente. Eu gosto muito do Jodorowsky, eu já falei isso várias vezes também. Gosto muito do François Buck, o desenho dele é estupendo, maravilhoso, assim, não tem nem o que falar dos desenhos. Mas eu achei essa história muito exagerada. Tudo bem que é o Jodorowsky, né? Ele sempre exagera bastante nas histórias dele. Só que para uma história de Velho Oeste, eu achei essa aqui exagerada num extremo, digamos assim. A edição da Comic Zone não é tão exagerada. Assim, pessoalmente eu prefiro a da Cass Comics à da Comic Zone, porque tem mais conteúdo, né? E são realmente as primeiras histórias. Mas tem esse pequeno ponto que eu acabei não gostando tanto. Mas enfim, como eu disse, é um quadrinho que eu adorei. Um dos melhores quadrinhos que eu li esse mês e recomendo muito, muito mesmo que você também leia. É um tijolaço, tem mais de 400 páginas, se não me engano. Sim, tem um pouco mais de 400 páginas e reúne então as 7 primeiras histórias do Bouncer, que são divididas em 3 arcos. História muito, muito bacana. E o outro quadrinho da QS Comics que eu li é Detetive Cósmico, que também já tem vídeo no canal, inclusive. É escrito pelo Jeff Lemire e pelo Matt Kindt e desenhado pelo Davi Rubin. Quadrinho também muito bacana, muito divertido, muito criativo também. Uma ficção científica muito doidona, com elementos muito bacanas, assim, que realmente são muito bem pensados. O desenho desse quadrinho é maravilhoso e casa totalmente com a história, com a narrativa. É muito bacana. E a história desse quadrinho é que tem esse personagem principal aqui, que é um detetive cósmico, né, dessa sociedade futurista, e basicamente ele vai investigar o assassinato de um deus, né? Um deus foi morto e ele tem que descobrir o que aconteceu, quem matou, com quem ele estava nos seus últimos momentos. Assim, é uma investigação de assassinato, só que é um deus, então isso vai causar várias consequências durante a investigação. Ele vai se envolver com várias pessoas muito poderosas. O final desse quadrinho é muito maluco, mas realmente é um quadrinho bem bacana. Não é aquele quadrinho que vai mudar a sua vida, nem nada assim, mas é um quadrinho extremamente divertido. Gostei bastante mesmo. E eu tava com saudade de ler um quadrinho do Jeff Lemire, né? O Jeff Lemire é um cara que saiu muito aqui no Brasil uns anos atrás, foi muito publicado, e infelizmente hoje em dia não tá mais sendo tanto, mas eu fiquei muito feliz de ter esse revival aí com o Detetive Cósmico do Jeff Lemire. Muito bacana. Por caso você tenha interesse, também procure o vídeo aqui no canal que tem mais detalhes da história. Mas eu recomendo muito a leitura do Detetive Cósmico. Agora, indo para a editora Conrad, eu li Mayara e Annabelle. Edição definitiva eu tenho aqui nesse box que reúne os 2 volumes. Deixa eu até tirar do box. E esse quadrinho, inclusive, também foi escolhido para eu ler por um membro, pelo Matheus, que é o maior fã de quadrinho nacional que eu conheço. É o cara que mais defende quadrinhos nacionais também. Ele tem uma página no Instagram muito boa, que vai ter link aqui na descrição. Caso vocês não conheçam, vão lá conhecer. Mas, então, ele falou para mim ler Mayara e Annabelle, nessa edição em 2 volumes da editora Conrad. Ela é escrita pelo Pablo Casado e com desenhos do Thales Rodrigues. E, assim, eu acho que eu fui com a expectativa errada para esse quadrinho, porque o Matheus falou que era um gibi, assim, maravilhoso, sensacional e tal. E eu achei um gibi bom, eu achei um gibi bem bom. Só que nada extraordinário, assim, e eu tenho uma teoria do porquê disso, né? Porque basicamente esse aqui é um quadrinho de super-herói brasileiro. E o Matheus não é um cara que lê quadrinho de super-herói e gosta muito de quadrinho brasileiro. Então quando ele viu uma coisa mais diferente, ele pode ter achado esse outro nível aí, que é uma coisa que
Eu, talvez por já estar mais acostumado com quadrinho de super-herói, não achei tanto, mas realmente é um quadrinho bem bacana e recomendo que vocês leiam. E a história desse quadrinho é muito maluca, né? Ele vai seguir essas duas garotas aqui, que são a Mayara e a Annabelle, e elas fazem parte de um órgão público que caça monstros, né? Deixa eu achar o nome certinho aqui. É a Secretaria de Controle de Atividades Fora do Comum do Ceará. É muito engraçado, tem essas piadinhas assim. Todo o quadrinho se passa em Fortaleza, um quadrinho bem brasileiro, com várias gírias brasileiras, algumas referências a piadas do cotidiano brasileiro, memes também. É muito bacana e basicamente é um quadrinho, então, de super-herói, né? Cada capítulo aqui vai ter uma cor de destaque, né? O primeiro tem essa cor laranja, o segundo, se não me engano, é amarelo, e por aí vai. Cada capítulo, então, tem uma cor como destaque e acaba a história principal nesse segundo volume aqui. E você realmente tem que ler o primeiro volume para ler o segundo, tá? Uma continuação direta. Mas é um gibi bem bacana, um gibi bem divertido, que com certeza, se você gosta de super-herói, você vai gostar também. Mas não é nada de outro mundo, assim, na minha opinião. Inclusive, esse último capítulo aqui é o mais bonito na questão da arte, né, que ele mistura algumas cores. História bem bacana, e agora tá saindo uma continuação, se não me engano, também pela editora Conrad, mas tá saindo um novo quadrinho de Mayara e Annabelle que vai ser publicado em 3 volumes. Eu não sei ao certo do que se trata, se é realmente uma continuação, se é uma história à parte ou alguma coisa assim, mas depois de ler esses 2 primeiros aqui, confesso que eu fiquei interessado em pegar esses novos volumes que estão saindo pela Conrad. Mas vai ter aí na descrição o link para a Amazon, né? Tanto para os volumes soltos como para o box, para quem se interessar. Mas realmente vale bastante a pena, foi uma boa leitura. Agora, indo para a editora Devir, eu dei continuidade aqui na leitura de Criminosos do Sexo, que é uma coleção que termina no volume 4. Esse aqui é o volume 3, que chama A3 é Difícil. Tem roteiro do Matt Fraction e desenho do Chip Zdarsky. O desenho desse quadrinho eu sempre vou elogiar, é um desenho maravilhoso. Eu só tenho que tomar cuidado com o que eu mostro aqui para vocês, porque como o nome do quadrinho já dá a entender, né, tem realmente bastante cenas de sexo. Mas é um desenho muito bom, um desenho mais cartunesco, assim, que eu gosto bastante. Inclusive, é um quadrinho muito com uma pegada de humor, tá? Tem algumas partes aqui que eu não posso mostrar, apesar de ser bem engraçadas, mas ele tem realmente uma pegada mais de humor. E basicamente a história principal do quadrinho é que tem o casal principal aqui e eles têm superpoderes envolvendo o sexo, né? Quando eles gozam, quando eles têm um orgasmo, o tempo para. E logo no começo da história, no primeiro volume, eles decidem usar esse poder para roubar um banco. E é a partir daí que tudo vai começar a dar errado, eles vão encontrar outras pessoas que também têm superpoderes, vai ter meio que uma polícia do sexo, é muito divertido. E eu tô muito ansioso para ler o 4º volume aqui da Devir, que vai ser então o último volume da coleção. Já tá até aqui em casa. Vou tentar ler nesse mês de julho também para acabar logo, porque é uma série que eu tô gostando bastante. Mas como já dá a entender, né? Uma leitura para maiores de idade. Agora vamos para a editora Comic Zone. Eu li 4 quadrinhos da Comic Zone esse mês e eu vou começar com o único mangá que eu li nesse mês, que foi o último volume de Old Boy, o 3º volume de Old Boy, escrito pelo Garon Tsuchiya e desenhado pelo Nobuaki Minegishi. Deixa eu já mostrar os desenhos para vocês antes de falar o que eu tenho para falar. Quem é membro e tá lá no grupo de WhatsApp já sabe o que eu vou falar. Mas, enfim, o desenho eu acho muito bonito. Eu gosto muito dessa arte mais noventista de mangá, e aqui é maravilhoso. Mas eu tenho que ser muito sincero. Eu sempre fui muito sincero aqui nos vídeos que eu faço, nas resenhas que eu faço. E eu fiz um vídeo sobre o primeiro volume de Old Boy. Eu elogiei muito, eu gostei bastante do primeiro volume. E o meu plano era fazer um vídeo para cada volume. Mas eu li o 2º volume
e eu achei um pouco abaixo do primeiro, não me empolgou tanto assim. Daí eu falei no último vídeo de leituras do mês, se não me engano, que eu ia esperar para ler o terceiro volume para fazer um vídeo da série como um todo. Só que aí eu li o terceiro volume e eu tenho que ser sincero e confessar aqui para vocês que esse quadrinho tem um dos piores finais que eu já li em toda a minha vida. Assim, eu fiquei muito puto quando eu li o final desse quadrinho, porque é uma coisa ridícula, né? A história básica do Old Boy é que eu até esqueci o nome do cara, do Goto, que é o personagem principal. Ele é sequestrado por 10 anos, ele não sabe por que ele foi sequestrado, e quando ele sai então dessa prisão, né, que não é uma prisão tradicional, uma prisão de criminosos e tal, e quando ele sai desse lugar, ele meio que jura vingança e tenta descobrir o que aconteceu para ele ser preso então por 10 anos, né, para alguém mandar prender ele por 10 anos. E a história vai se desenvolvendo, ele descobre, enfim, quem é o cara que fez isso. Eles entram num embate final, assim, né? É um leve spoiler, mas eles entram num embate final que basicamente se o Goto não descobrisse por que esse cara fez isso até uma determinada data, o Goto ia morrer. E se ele descobrisse até essa determinada data, o outro cara queria morrer. E assim, é complicado, porque é muito, mas muito ruim o final, muito ruim. O filme é maravilhoso e sensacional, assim, eu já assisti o filme umas 2 vezes, eu gosto muito do filme. E quando esse mangá foi anunciado, eu vi umas pessoas falando que o final não era tão legal, que o final caía de nível e tudo mais. E eu tava esperando uma coisa, assim, que caísse de nível, mas eu ainda achasse legal. Mas é inacreditável de ruim, assim, eu infelizmente tenho que falar isso, eu queria muito ter gostado, eu gosto muito da Comic Zone, mas esse quadrinho aqui não deu. E normalmente eu sou daquele time que, mesmo que o final do quadrinho for ruim, o que vale é a jornada, né? Eu tenho esse pensamento, assim, porque você gostou do quadrinho inteiro, então não é um finalzinho que vai estragar isso. Mas o final desse quadrinho é tão idiota, a resolução de tudo é tão besta, que eu não consegui, assim, automaticamente se tornou inválido pra mim tudo que veio antes, porque toda essa busca foi inútil. Eu não vou falar aqui exatamente o que acontece, mas enfim, é isso que eu tenho pra falar. Eu não gostei nem um pouco desse último volume de Old Boy. É um mangá que se estende muito à toa, né? São volumes bem grossos, de acho que mais de 500 páginas mais ou menos cada volume, e dava pra essa história ser contada em um volume de 500 páginas, porque tem muita enrolação. Mas, enfim, e eu quero mandar um abraço pro meu amigo José, que é o maior hater desse mangá. Mas, enfim, queria muito ter gostado, mas não rolou. Mas, apesar de ter lido um mangá que eu não gostei nem um pouco da Comic Zone, eu li um quadrinho da Comic Zone que muito provavelmente vai ser uma das melhores leituras do ano, que é Ouroboros, do Lucas Johannathan. Que quadrinho sensacional, assim, é maravilhoso. Ele é o mesmo autor do Como Pedra, né, que também saiu pela editora Comic Zone, que ganhou o prêmio Jabuti. E esse aqui é muito melhor que o Como Pedra, e o Como Pedra já é muito bom. Mas esse quadrinho, eu terminei de ler ele, assim, mal. Eu fiquei triste mesmo, pareceu que meu estômago tava revirado até. É extremamente pesado, extremamente melancólico, o quadrinho inteiro, mas o final dele tem uma passagem ali que, pelo amor de Deus, assim, é complicado. O Lucas Johannathan realmente sabe fazer o leitor sofrer, porque você não vai passar incólume dessa história, assim, você vai ficar triste, porque é basicamente impossível não ficar triste com a história que está sendo contada. Mas, basicamente, a história tem um personagem principal, que ele é um policial, e ele encontra num lixão um bebê morto, né? Ele encontra esse bebê morto no lixão, ele fica muito mal com isso, porque ele vai ser um pai muito em breve,
E ele decide voltar para casa dele para conversar com a mãe, né? E a mãe dele é uma pessoa horrível também. Ela fala na cara dele que nunca queria ter ele, não sei o que lá, porque a mãe dele não teve ele de um jeito muito convencional. Não vou entrar muito em spoiler aqui, até porque a história é bem curta. Mas isso vai se desenvolvendo. O quadrinho inteiro, basicamente, é essa conversa dele com a mãe. Mas o final do quadrinho, assim, nossa, parece que você tomou uma pancada. Parece que você foi atropelado por um caminhão de tão pesado que é. Mas muito, muito bom mesmo. Em breve vai ter um vídeo sobre Ouroboros. Outro quadrinho que eu gostei muito, também da Comic Zone, é Por uma Fração de Segundo, do Gui Delisle. Eu gosto muito do Gui Delisle, eu já li tudo dele que saiu pela editora Zarabatana, né, que tem o Shenzhen, Pyongyang, Crônicas Birmanescas, Crônicas de Jerusalém, o Fugi e o Guia do Pai Sem Noção também. Eu li todos, gosto muito de todos, principalmente do Crônicas de Jerusalém, e normalmente o que ele faz são quadrinhos mais autobiográficos, né? Mas aqui ele decide contar a vida do Edward Muybridge, que é basicamente um grande fotógrafo aí que existiu no mundo, né? Inclusive o gibi chama Por uma Fração de Segundo, a vida movimentada de Edward Muybridge, que o que ele fez basicamente é conseguir colocar movimento em fotos, né? Porque na época uma foto demorava muito para ser tirada, as pessoas tinham que ficar paradas por muito tempo, então era impossível capturar um movimento. Mas o que ele fez foi capturar um cavalo correndo, né, fotos de um cavalo correndo, para saber exatamente como que é o movimento de um cavalo correndo, porque isso era uma discussão na época, porque ele vai tão rápido que as pessoas não conseguiam ver, né, e cada um tinha uma interpretação de como o cavalo se movia. Alguns achavam que ele ficava um tempo fora do ar, alguns desenhavam ele de um jeito muito estranho, mas então foi ele que descobriu isso. E é muito bacana, toda a história da vida dele é muito interessante, muito legal. Eu já tinha ouvido falar do Edward Muybridge nas aulas de fotografia que eu tive na faculdade, né? Para quem não sabe, eu fiz jornalismo e tem aula de fotografia no curso. Então eu já tinha ouvido falar dele, já tinha visto essas fotos do cavalo também, que é muito interessante. E realmente saber toda a história aqui, através do olhar do Gui Delisle, que é um quadrinista muito bom, foi realmente bem, bem bacana. Eu gostei muito desse quadrinho. É uma aula, assim, de fotografia, uma aula de tudo. Vai ter várias personalidades aparecendo aqui ao longo do quadrinho. É muito bacana. Eu recomendo para todo mundo. Ao longo do quadrinho também vai tendo as fotos que ele tirou realmente. É muito, muito legal. O Gui Delisle não decepciona. Como eu disse, tudo que eu li dele é muito bom. E esse aqui não foi diferente. Espero que tudo do Gui Delisle saia aqui no Brasil. E por fim, o último quadrinho que eu li da editora Comic Zone foi A Canção de Roland, do Michel Rabagliati, que é o primeiro quadrinho que a editora Comic Zone lançou, né? É um quadrinho que está esgotadíssimo. Se você procurar em OLX, Mercado Livre, é muito caro. E eu dei uma sorte, eu encontrei ele na Comics pelo preço de capa e ainda tinha mais 15% de desconto em cima do preço de capa. Então acabou valendo bastante, porque você não encontra esse quadrinho barato hoje em dia. A Comic Zone já lançou um outro quadrinho desse cara, que é o Poe em Casa, e eu gostei muito do Poe em Casa, mas esse quadrinho também foi uma bordoada, assim. Eu amei isso aqui, eu gostei muito mesmo. E basicamente o que essa história vai contar é o processo da morte do sogro dele, né? Desde o momento que ele descobre a doença, que ele fica doente, até o sogro morrer. Não é um spoiler falar que o sogro morre no final, mas toda a história é muito bonita, muito bem contada, é meio autobiográfica, né? Assim, biográfica na verdade, uma coisa que o Michel Rabagliati passou na vida dele, apesar dele mudar o nome dos personagens, mas assim, tem umas partes que são muito bonitas, que vão fazer você abrir um sorriso. Tem outras partes que são de chorar, assim. E eu terminei esse quadrinho com os olhos cheios de lágrima, realmente. Uma história linda, 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 que eu recomendo para todo mundo. Eu espero muito que esse quadrinho seja relançado para mais pessoas conhecerem. O Poe em Casa, se não me engano, ainda está em estoque. Então, caso você tenha interesse em conhecer o artista,
Recomendo muito o Pôr em Casa, não é continuação do outro, né? Inclusive eu li o Pôr em Casa antes também, mas a canção de Roland, assim, me impactou de um jeito muito forte, realmente muito bonito, e terminei realmente quase chorando. Recomendo bastante. Agora, indo para a editora Pipoca e Nanquim, eu li 2 quadrinhos. O primeiro é Kabuki, o Verão, Outono, Inverno, Primavera, escrito pelo Thiago Minamisawa e desenhado pelo Guilherme Petreca. Teve um vídeo sobre esse quadrinho bem recentemente aqui no canal, e é muito bom também. É lindíssimo, o desenho desse quadrinho é impressionante, todo colorido, é assim, você fica paralisado até olhando esses desenhos, porque é realmente muito bonito. E é uma história muito importante também, né? Ainda mais nos dias de hoje. Fala sobre o descobrimento de uma mulher trans, basicamente. O quadrinho começa com um menino, e ele se maqueia, ele passa um batom, ele fica todo feliz e ele descobre que é aquilo que ele é de verdade, e vai tendo esse descobrimento, esse desenvolvimento dele como uma mulher trans, e a opressão da sociedade em cima dele para ele não fazer isso. Tem umas passagens bem pesadas também, mas o bonito desse quadrinho é que toda a história é contada através de um teatro kabuki, né, que é um teatro clássico japonês. Então ele consegue usar várias alegorias, várias metáforas para representar essa descoberta trans da personagem, e é muito bonito. O tempo todo, enquanto homem, fica se escondendo atrás de máscaras, porque não é isso que ele é de verdade. Assim, é realmente muito bonito, muito tocante mesmo, e desenho completamente maravilhoso. Eu recomendo muito que vocês leiam Kabuki. É da mesma dupla que fez o Shamisen, que eu não li, inclusive o Shamisen tá esgotado, espero que seja relançado, porque depois de ler esse aqui, fiquei muito interessado no Shamisen. Inclusive, os 2 da Pipoca e Nanquim que eu vou mostrar aqui foram enviados pela editora, a quem eu agradeço muito. E o outro da Pipoca e Nanquim, que também já tem vídeo aqui no canal, é incrível, que é o primeiro volume de Tartarugas Ninja da IDW. Quadrinho extremamente empolgante, extremamente divertido, extremamente bonito, tem um desenho maravilhoso, né? Tem vários desenhistas aqui dentro, mas o principal deles é o Dan Duncan, mas vai tendo algumas edições especiais com outros desenhistas, como essa aqui que eu abri por acaso, mas é uma história muito boa. Foi o primeiro quadrinho das Tartarugas Ninja propriamente dita que eu li, né? Porque eu só tinha lido o crossover com os Power Rangers, mas uma história da série principal das Tartarugas Ninja foi a primeira vez e eu gostei muito. Como eu disse, já tem um vídeo sobre ele aqui no canal, caso você queira dar uma conferida, mas vale muito a pena. Eu já tô maluco para que o volume 2 seja lançado, e também é um excelente ponto de partida, tá? Apesar de existir a coleção clássica que a Pipoca e Nanquim também lançou, você pode começar a ler por essa coleção mais moderna da IDW, porque tem realmente a origem dos personagens e tudo mais. Quadrinho muito bom. E agora vamos para a última editora, que é a editora Panini, né? Começando sem ser Marvel e DC, começando pela editora Image, eu li Invencível, o volume 3 e o volume 4. O volume 3 chama Perfeitos Estranhos e o volume 4, O Melhor da Classe. Eles são escritos pelo Robert Kirkman, e aqui já tem desenhos do Ryan Ottley, né? Essa série começa com desenhos do Cory Walker, só que ele não estava conseguindo acompanhar o ritmo mensal de publicação, então ele sai e entra o Ryan Ottley, e o desenho já tem um salto inacreditável, assim. No meu vídeo do primeiro volume eu falo que o desenho não é muito bacana, assim, até me decepcionou um pouco, mas aqui o desenho já fica sensacional, assim, já fica um desenho muito bacana, muito empolgante, com cenas de luta muito boas, o design dos personagens são todos muito bons, e assim, muito bacana. Já tô vendo várias diferenças do quadrinho para a série de TV, né? Eu tô em dia com a série de TV do que saiu até agora,
mas eu tô gostando muito também. Tem muito mais desenvolvimento, né? Porque tem muito mais tempo para isso do que na série de TV. Várias coisas são puladas, mas eu tô adorando a leitura do Invencível. Deixa eu mostrar também o terceiro volume. Ó, o começo do terceiro volume tem o desenho um pouco mais fraco, digamos assim. Mas nessa terceira edição aqui, com o passar das edições, você vai vendo a diferença no traço. E é muito bom. Essa edição aqui é sensacional, da conversa do Omni-Man com o Invencível e do porquê que ele fez o que fez. É muito bacana. E assim, do que as pessoas estavam falando que tava um quadrinho meio chato, muito parado e tudo mais, esses volumes 3 e 4 mostram realmente para que a série veio e fica muito, muito empolgante. Eu não vejo a hora de chegar ao volume 5 para dar continuidade na leitura. Eu gosto muito, muito do Invencível, tô muito feliz que tá saindo aqui no Brasil. Agora, indo para a editora Vertigo, eu dei continuidade na minha leitura da Saga do Monstro do Pântano do Alan Moore. Então eu li o volume 2, né? Tem roteiro do Alan Moore e do Len Wein em um capítulo, e desenhos do Steven Bissette, John Totleben, Sean McManus, Rick Veitch, Alfredo Alcala, Ron Randall e Bernie Wrightson. E tá muito, muito boa a leitura do Monstro do Pântano. Assim, é realmente tudo o que sempre falaram. E eu demorei muitos anos para começar a leitura, né? Eu comprei essa edição aqui em banca, se não me engano saiu 2017 ou 2018, né? Porque é a segunda edição que tem papel LWC e não papel jornal, mas muito boa, com destaque para a edição que o Monstro do Pântano vai para o inferno. Essa edição é muito, muito boa mesmo. Tem participação do Etrigan também, é muito bacana e não vejo a hora de continuar a leitura e, assim, ler como um todo a saga do Monstro do Pântano, que tá realmente sensacional. Agora tem 2 quadrinhos da DC e também são 2 sagas, né? O primeiro aqui é o segundo volume da Saga do Lanterna Verde, do Jeff Jones, que não tem só roteiros do Jeff Jones nesse segundo volume. Esse segundo volume reúne as edições Green Lantern Secret Files, Green Lantern Renascimento 6 e Green Lantern Corp Recharge 1-3. Ainda não começou de fato a série do Lanterna Verde, né? Mas aqui tem desenhos do Darwyn Cooke. Olha que desenho maravilhoso. Eu amo o Darwyn Cooke. Uma grande perda dos quadrinhos, infelizmente. Mas o traço dele é magnífico. Inclusive, deixa eu falar quem são os outros caras, né? Ó, tem roteiro do Jeff Jones e do Dave Gibbons, né? O Dave Gibbons é o desenhista de Watchmen. E tem desenhos do Ethan Van Sciver, do Darwyn Cooke e do Patrick Gleason. Os outros desenhos são uma coisa mais tradicional de gibi de super-herói, mas ainda bem bacana. E eu tô gostando bastante da saga do Lanterna Verde, mas eu ainda tô muito perdido, assim. Eu não consigo entender direito os conceitos e coisas assim. Nunca fui um grande fã do Lanterna Verde, mas eu sou um grande fã do Jeff Jones, né? Então eu quero ler essa fase que é tão consagrada dele no personagem. Eu já li algumas coisas pra frente, né? Eu já li a Guerra dos Anéis, a Gente Laranja, umas coisas assim ali daquela parte. Mas, enfim, tô gostando, vou continuar a saga com certeza. Inclusive eu já comprei o volume 3, mas ainda tô meio tentando entender o que tá acontecendo, assim. Mas realmente tá bem bacana, espero que só vá aumentando de qualidade. E a outra saga que eu dei continuidade aqui é a saga do Flash, volume 12. É a saga que eu tô mais adiantado, na verdade. Quase em dia, né? Se não me engano, já saiu o volume 13, que tá pra chegar aqui. Mas, enfim. A saga do Flash tem roteiros do Mark Waid, desenhos do Humberto Ramos, Oscar Jimenez e do Antônio Castrilho. Humberto Ramos, ridículo. Eu odeio o desenho do Humberto Ramos, eu acho muito feio. Mas os outros caras são bem bons. Olha só. E a saga do Flash continua muito boa. Eu gosto muito do personagem, é um dos meus heróis preferidos da DC, ele só perde pro Batman pra mim, mas eu tô gostando bastante. Mas apesar de todo mundo falar que a saga do Mark Waid no Flash é a melhor do personagem, não sei o que,
Eu, pessoalmente, ainda prefiro a do Geoff Johns, né, que saiu aqui no Brasil em 3 ônibus. E esse volume 12 aqui continua diretamente as histórias que saíram no volume 11, né, que é envolvendo o vilão Savitar, que é esse aqui da capa, inclusive, e o Flash consegue, então, vencer, né? Aqui tem o desfecho dessa história do Savitar e algumas continuações. Logo que o Flash vence o Savitar, ele desaparece de novo na força de aceleração, no fluxo do tempo, e aparece esse outro Flash aqui do futuro no lugar dele. Tá bem bacana, né? Esse arco não acaba nessa edição, ainda, assim, tem uma edição que vai ter continuação ainda. Eu tô ansioso para pegar o volume 13 logo para continuar lendo essa história, porque termina de um jeito muito bacana, que eu quero muito saber o que vem depois, mas tô gostando bastante da saga do Flash. E acho que se você não tá fazendo a saga do Flash, inclusive, você tá perdendo, porque, assim, é sensacional, realmente. E por fim, o último quadrinho que eu li, e o único quadrinho da Marvel, inclusive, é Justiceiro Valley Forge, da Marvel Deluxe, que é o último volume dessa coleção do Justiceiro, que tem roteiro do Garth Ennis e desenhos do Goran Parlov, do Howard Chaykin, John Severin, Richard Corbin, Luis LaRossa e Scott Koblish, uns caras aqui eu nunca ouvi falar, mas finalmente eu li a saga do Justiceiro, do Garth Ennis como um todo, e é realmente muito bom. Grande parte do que tem nesse encadenado estava nas Marvel Max que eu estava lendo, né? Nesse ponto eu já concluí a leitura da Marvel Max. Só que como eu já tinha esse encadenado aqui, que tem um papel muito melhor e coisas assim, eu pulei essas edições do Justiceiro na Marvel Max para ler aqui. Mas aqui não tem só a série principal do Justiceiro, tá? Esse volume tem 528 páginas. E tem Justiceiro dos 50 ao 60, que é onde termina a série principal. Mas tem algumas minisséries. Tem o Justiceiro Barracuda 1, o Justiceiro A Cela, Justiceiro O Tigre e Justiceiro O Fim. Que são algumas séries aí bem interessantes. E eu gostei muito, muito do Justiceiro do Ennis como um todo, né? Esse encadenado abre com essa minissérie do Barracuda. O Barracuda é um completo lunático. Essa minissérie estava dentro da Marvel Max também, eu também pulei lá da revista. Depois tem uma história aqui do Howard Chaykin e tal, e entra o Goran Parlov, né, que é o desenhista, basicamente o desenhista principal de toda essa fase das 60 edições. Pouquíssimas, na verdade, não são desenhadas por ele, mas é muito, muito bacana, assim. Eu gosto muito do Justiceiro, sempre gostei. Eu conheci o Justiceiro, inclusive, por causa daquele filme que o vilão é o John Travolta e o Justiceiro é o Thomas Jane. Acho que é Thomas Jane o nome do ator. Eu gosto muito daquele filme, eu reassisti esse filme recentemente, inclusive. Continuo gostando muito, mas Justiceiro do Garth Ennis na Marvel Max é o ápice, assim. É a melhor coisa que tem do personagem. Não sei se é meu trabalho preferido do Garth Ennis, talvez eu ainda goste mais de Preacher, mas é muito bacana. Ó, aqui tem a minissérie A Cela, né? E fica essas minisséries mais pro final. Ó, aqui tem a minissérie O Tigre. Na verdade não é nem minissérie, né? São histórias longas de umas 50 páginas, mas que são um capítulo só. E tem Justiceiro O Fim, que é desenhado pelo Howard Chaykin, que também é muito bacana. Mas infelizmente esse volume, principalmente esse volume aqui da coleção, tá extremamente esgotado. As pessoas vendem pelo preço de um rim, assim, é muito caro. Mas eu espero muito que a Panini relance esse material. Eu tenho esperança de que ela relance talvez em um formato ônibus ou alguma coisa assim, porque eu sei que saiu nesse formato nos Estados Unidos. Então acho muito provável que volte muito em breve em algum outro formato. Mas muito bacana. A única coisa que eu posso fazer é realmente recomendar que vocês leiam, porque vale muito a pena. Mas então foram essas as minhas 31 leituras de quadrinho no mês de junho. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí o que da minha pilha que vocês já leram, o que vocês leram de melhor nesse mês, o que vocês leram de pior, o que vocês querem ver um vídeo específico aqui no canal também, né? Qual quadrinho você acha que merece
um vídeo, deixe tudo aí nos comentários que eu vou adorar ler. E caso você tenha ficado interessado em algum quadrinho que eu li aqui, os que estiverem disponíveis na Amazon vai ter um link de compra para eles aqui na descrição do vídeo. E entrando por meio desse link, comprando os gibis ou qualquer outra coisa, você ajuda demais o canal com uma pequena comissão. Não muda nada para você, mas me ajuda muito. Então, caso você já for fazer a sua compra, entra aí pelo link do canal. Mas caso você tenha gostado do vídeo também, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que possa se interessar por esse tipo de conteúdo. Ative o sininho também para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que apareça por aqui. E caso você tenha interesse, vire também um membro do canal, que com R$5 por mês você tem acesso a todos os benefícios, né, que são acesso antecipado aos vídeos, grupo no WhatsApp para conversar de gibi, participação em live, participação em sorteio, enfim, vai estar tudo aí no link na descrição ou no botãozinho Seja Membro, você consegue conferir tudo isso. Mas era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.